parar de olhar para ontem e para hoje e vou tentar mirar agora o amanhã. Diante dos resultados dessa pesquisa, você acha, Caio, que o governo pode melhorar a relação com a Câmara? Como? Olha, é impressionante o grau de concordância nosso hoje, viu, Zé? Porque, de fato, a governabilidade, como ela é posta no sistema do presidencialismo de coalizão ou de cooptação, né? São essas as duas terminologias utilizadas, eu vou concordar contigo, ela compromete a ética republicana em muitos casos. A gente teve fenômenos aí de compras pontuais de votos, né, como se diz muito, sobre reformas importantes, né, no governo Fernando Henrique, né, isso falado aí mais a título de rumor, mas a gente teve o fenômeno do mensalão, a gente teve o fenômeno do petrolão e por aí vai. O nosso ponto de discordância aqui, Zé, por incrível que pareça, é que eu vou concordar com o seu partido, eu pessoalmente sou presidencialista. Inclusive, como é a nossa Constituição e como foi o resultado do plebiscito de 1993, que o povo brasileiro explicitamente decidiu por esse caminho. Agora, é um presidencialismo que depende de reforma política, naturalmente, senão a gente vai ter essas implicações de governabilidade que você colocou. Então, por exemplo, talvez seja importante restringir o acesso de forças do legislativo à máquina governamental, às indicações políticas. A gente viu pela nova lei das estatais que quando diminuiu a interferência política nas empresas do governo, diminuíram os casos de corrupção e elas inclusive se tornaram lucrativas, saindo aí de uma realidade de 32 bilhões de reais de prejuízo em 2015 para uma realidade de 187 bilhões de reais de lucro em 2021. Outras coisas, abolir a reeleição perpétua no parlamento, restringir ou abolir o fundo partidário, permitir a candidatura independente. O Brasil é um dos poucos, se não a única democracia desenvolvida que não permite candidatura independente. E, finalmente, restringir muito ou abolir a emenda parlamentar. Tudo isso prejudica a oxigenação política. E aí, só para ilustrar esse caso da emenda parlamentar, Zé, vou pegar aqui uma matéria da Casa, da CNN, de março de 2023. O Congresso terá mais de 46 bilhões de reais do orçamento esse ano. Isso é um valor recorde. Sabe? E isso depois do STF perentoriamente ter decretado a inconstitucionalidade do chamado orçamento secreto, que por algum motivo nessa gestão trocou de nome. Hoje em dia a gente fala em emenda PIX. O que fez o Congresso Nacional? Ele pega esses valores, especialmente aqueles da emenda do relator, e ele vai redistribuir, turbinando as emendas individuais, que saltam de 11 bilhões para 21 bilhões, turbinando as emendas estaduais, acima de 7 bilhões de reais, e as emendas de bancada, chamadas emendas temáticas. E ainda tem um resto, certo, de 9,8 bilhões, que, nas palavras até de uma fonte ouvida pela CNN, do próprio governo, são a principal moeda de troca entre executivo e legislativo. Então, é assim que a gente está fazendo as coisas. E vamos lembrar, dentro das emendas individuais, a gente tem aquelas transferências especiais instituídas pela proposta de emenda à Constituição 105, que são conhecidas aí popularmente como emenda PIX, que tem uma fiscalização muito difícil. Elas saltam de 620 milhões em 2020 para 6 bilhões 750 milhões em 2023. Então, o que nós estamos observando aqui? O sequestro do orçamento público pelo legislativo, a perda de poder por parte do poder executivo, e aí você tem esse tipo de relação. E aí você tem aquela situação em que o poder executivo não é mais dono da pasta ministerial, e sim o partido político que de forma fisiológica se compromete com a agenda que, querendo ou não, foi chancelada nas urnas. Então, qualquer que seja o ângulo que você olhe isso, a situação é ruim e eu acredito que essa pesquisa, embora ela mostre o humor dos parlamentares, ela diz menos sobre a realpolitik brasileira. Muito bem, Zé, como é que a gente pode, olhando para o futuro, como o governo pode melhorar a relação com o Congresso, com a Câmara dos Deputados mais especificamente? Eu acredito, sinceramente, que é impossível uma melhora em qualquer governo se não houver uma reforma política. Estou convencido disso. Aliás, quando eu deixei de ser parlamentar, eu fiz uma carta aos eleitores dizendo que não disputaria mais eleições para ser parlamentar, exatamente porque o sistema era aquele. É um sistema que induz corrupção, é um sistema que ele intrinsecamente envolve práticas não republicanas para a conquista de governabilidade.
É um sistema perverso. Então, eu não vou entrar aqui nesse detalhe, nem vou entrar na discussão presidencialismo, parlamentarismo, que é bastante profunda. Eu apenas digo que eu prefiro acordos políticos à luz do sol para ter a governabilidade do que aqueles que são feitos para a cooptação de um presidencialismo de coalizão. Claro, eu acho que o sistema brasileiro ele favorece isto e eu poderia me aprofundar aqui muita discussão, não é o caso, não tenho tempo nem para argumentar as razões pelas quais defendo. Eu acho apenas uma pena que o parlamentarismo ou o semipresidencialismo sempre sejam discutidos no Brasil como uma coisa de ocasião para tirar o governante de plantão. Ele tem que ser discutido institucionalmente para implementar de 10, 15 anos. Claro, essa é a discussão correta, a discussão séria. Nós incorporamos o presidencialismo como uma trazida da principal constituição pós processo de independência de colônias, que é a Constituição dos Estados Unidos da América, que tem uma realidade muito diferente do Brasil. Claro? Mas não vou entrar aqui ao caso, isso é um debate alongado, aprofundado, e não vou fazer isso. Apenas aí também agora uma divergência com o Caio. Caio, eu sinceramente não acho que o nível de corrupção diminuiu com a lei das estatais. Isso é uma ilusão. Não diminuiu mesmo. Sabe, uma coisa que eu aprendi na vida é que corrupção não descoberta não quer dizer corrupção não existente. Claro? Nós não podemos demonizar o meio político como sendo ele o responsável pela corrupção. O meio empresarial também é. O meio burocrático também é. Apenas que, por uma série de razões que também podemos discutir, aquelas explosões de corrupção que foram propiciadas pelos mecanismos de transparência estatal introduzidos no Estado brasileiro, acabaram revelando situações. Governos ditatoriais ou governos que tentam controlar estruturas do Estado, eles são governos que inibem o aparecimento da corrupção. E mais, a corrupção em governos costuma aparecer depois de 3, 4 anos, porque as licitações, as negociatas, elas aparecem depois. Então, eu acho que existe, para quem vive em Brasília, como eu vivo, dizer que a corrupção desapareceu é um equívoco, é visível. Você percebe, claro que você não tem prova, você não tem o que fazer, mas é visível. Né? Então, não desapareceu nada. Infelizmente, a corrupção no Brasil ela é estrutural. Quem atua no mercado de relações com o poder público sabe disto, não esconde disto, comenta isto, e muitas vezes faz isto. Ou porque é induzido a fazê-lo, ou porque por vocação inata, desse tipo de coisa. Então, a corrupção no Brasil, infelizmente, não caiu. Ela é estrutural, desde que Pedro Álvares Cabral aqui chegou, e somente uma série de medidas de natureza de mudança do sistema político, político-culturais e institucionais, de radicalização democrática, a meu ver, eu ousaria dizer isso, é que podem fazer parar com esse tipo de coisa. Então, sinceramente, eu sou muito pessimista com a realidade política brasileira do ponto de vista da governabilidade, se não houver uma conscientização social de que nós temos que mudar o sistema político. Nós sempre caímos no maniqueísmo. A culpa é deles, viu? A culpa é da direita, viu? A culpa é da esquerda, viu? Não é verdade. Isso é um problema estrutural, cultural. Nós temos que ter a seriedade de parar de demonizar políticos ou demonizar adversários ideológicos como bandeiras da corrupção. Eu vivi isso no processo muito na política, em que as pessoas acusavam a gente de corruptos, claro, quando corruptos eram. Poxa vida, isso é só olhar a realidade brasileira. Então, no fundo, eu tenho um pessimismo otimista, Luciano. O pessimismo é que o sistema do jeito que está não vai melhorar para nenhum governo. Agora, eu sou otimista porque eu acho que quando as pessoas percebem a realidade, elas lutam para mudar. Quando nós pararmos com o maniqueísmo político de acusar de corruptos apenas os nossos adversários, quando nós olharmos sinceramente a realidade cultural, histórica, política brasileira, aí nós vamos enfrentar, dizer, vamos pensar numa reforma política, vamos pensar num outro sistema. Enquanto a gente continuar com essa situação maniqueísta, que eu considero pueril do ponto de vista político e da compreensão histórica do país, nós não resolvemos nada.